minhas homenagens a esse registrador notável, porque com uma clareza e um tirocínio soube perceber realmente que o registro imobiliário precisava se modernizar para fazer frente às ingentes demandas econômicas e sociais que vão se criando ao longo do tempo. E ele veio de pregar a renovação tecnológica justamente quando houve o advento do Sistema Financeiro da Habitação, do antigo BNH, que produziu excelentes frutos para a sociedade brasileira. O registro soube estar à altura daqueles desafios técnicos, porque, em boa hora, mecanizou os processos de registro, abandonando aquela maneira quase medieval de levar o registro manuscrito em pesados livros. O professor, o querido registrador Euvino, soube levar essas preocupações para além das fronteiras nacionais. Além de ter motivado um debate importante aqui dentro, se percebe a influência dos seus estudos, inclusive nos encontros internacionais. E o primeiro deles em 1972, que se realizou sob os auspícios do Sinder, na cidade de Buenos Aires. Havia uma preocupação, era necessário abrir o registro imobiliário para as transformações tecnológicas que estavam batendo a porta, exigindo uma resposta. Já desde logo se separou, naquele importante encontro, dois aspectos que pareceram aos registradores daquela época fundamentais distinguir. De um lado, a transformação de procedimentos de registro e, de outro, ressalvar a atividade fundamental do registrador na sua atribuição de qualificar os títulos, ou seja, de verificar a aptidão daqueles documentos para produzirem os seus efeitos legais, conscientes, desde sempre, de que esta atividade purificadora é a própria essência do sistema, de um verdadeiro sistema registral, um verdadeiro sistema de segurança jurídica. Então, separados, a atividade intelectual, de conhecimento próprio, indelegável, insubstituível do registrador, de todos os procedimentos coadjuvantes do registro, foi possível alavancar essa transformação que eu chamo de transformação morfológica, porque o cerne do registro continuava, a medula do sistema continuava íntegra, ou seja, a atividade do registrador ficava resguardada. Esta discussão foi depois retomada em 1984, por ocasião do 6º Congresso Internacional de Direito Registral, realizado na cidade de Torremolinos. Era tão grande a sensibilidade dos registradores para essa transformação tecnológica, cujos resultados os senhores puderam ver aqui, nos registradores espanhóis, com aquela integração entre os registros, etc. Mas era tão importante, e o medo que se tinha era de que o registro imobiliário pudesse ser mera e tão somente um arquivo de documentos pela absorção daquelas informações que aportavam e a sua reprodução acrítica ou automática em meios eletrônicos. Isto veio se desenvolvendo e, a partir de um certo período, os cartórios brasileiros, os registros prediais brasileiros, começaram a abrir suas portas para a informatização. O processo de transformação morfológica consistente na mecanização do registro foi levada a efeito com um extraordinário sucesso. A matrícula é um exemplo bastante eloquente. A mecanização da matrícula, hoje a digitação do texto e a impressão nas matrículas, que é aquela segunda etapa da revolução tecnológica que o professor Heusmann se manifestou. Pois bem, quando os microcomputadores passaram a interferir nas rotinas diárias do registrador, não houve o estabelecimento de uma referência básica que pudesse conduzir esses profissionais num bom rumo sistemático. O que se verificou, então, a partir de um certo estágio de informatização dos cartórios, foi a completa falta de referência, a anarquia tecnológica, com as pessoas adotando procedimentos incongruentes, colocando, na verdade, em risco o próprio sistema de registro imobiliário, que, a rigor, deveria ser único
e uniforme em todo o território nacional, respondendo inclusive àquele comando constitucional que diz que a União, e exclusivamente a União, compete regulamentar e disciplinar legalmente as atividades notariais e registrais. Assim foi que se constituiu, surpreendentemente, em alguns cartórios, uma espécie de meta-fólio real. A reprodução das fichas de matrícula em arquivos eletrônicos de dados que pouca ou nenhuma importância pôde representar para os usuários, exceto alguns efeitos, digamos, secundários, como expedição de certidão, que depois eu vou falar mais rapidamente. Mas o problema que se colocava era, vamos modernizar em que bases? É preciso, e nós alertávamos isso já em Fortaleza, em 96, num trabalho com o Dr. Chicuta e com o Ari, é preciso que haja uma referência para que possamos operar essa transformação tecnológica sem colocar em risco a própria essência do sistema. Por quê? A constituição, a substituição dos meios papel por meios eletrônicos sem que haja realmente um estudo sobre essa viabilidade pode levar a efeitos desastrosos, né? E assim foi indo, nós verificamos que muitos cartórios, pura e simplesmente, aboliram a ficha de matrícula. Diziam, não, agora o meu registro é informatizado. E nós ficávamos estupefatos, vamos verificar, informatizado em que bases? Como é que se deu essa informatização? Aí íamos visitar o cartório, verificávamos que as fichas de matrícula estavam reproduzidas em arquivos de texto do Word, por exemplo. Quer dizer, isto não é exatamente uma transformação dos meios para facilitar e garantir e dar maior segurança ao que estava sendo feito, né? Pois bem, esta falta de sistematização nos levou, no momento seguinte, a procurar um convênio com a Universidade de São Paulo, através da Fundação Vanzolini, para estabelecer realmente isso que faltava, uma referência técnica, uma norma técnica, uma norma de boas práticas para a informatização segura dos registros. Já sabendo de antemão que esta transformação não seria cobrada pela sociedade. Todos almejam hoje rapidez nas transações, mas também não podem abrir mão da segurança nas transações. Quer dizer, o nosso sistema se baseia num sistema plenamente exitoso, no sentido de garantir segurança jurídica às transações imobiliárias. Tanto é verdade que a lei que trata da alienação fiduciária não deixou de consagrar a necessidade do registro para que se constituísse esse novo regime jurídico de garantia, não é? Mas nós precisamos também estar atentos à necessidade de agilidade nessas transações. É preciso modernizar-se. E essa parceria, ela é o ponto de partida para poder alavancar essas transformações, com bases seguras. Então, essas normas técnicas estão já consolidadas como ponto de partida para a gente procurar harmonizar os procedimentos segundo um critério que nós, os profissionais do direito encarregado dessa atividade, reconhecemos como necessário. Eu tinha separado para discutir aqui com vocês um aspecto que se refere basicamente ao registro imobiliário, um tema que nós discutimos no Congresso de Vitória, onde sustentamos que já é possível, sem maiores formalidades, a substituição do microfilme por processos mais desenvolvidos de armazenamento de dados no registro de imóveis especificamente. Mas eu vou dispor isso, atento ao adiantado da hora, e vou me colocar à disposição dos senhores para responder qualquer dúvida que possam eventualmente ter sobre essas questões. Muito obrigado. Boa tarde, Sérgio e Ivan de Londrina de novo. Para cá. Tudo bem?
tenho lhe visto você bem atuante, agora está explicado por quê. Sérgio, é o seguinte, a minha grande dúvida, inclusive foi até exposta na primeira palestra que foi feita, eu sinto que hoje as pessoas que estão migrando para esse sistema têm um suporte muito grande com relação, volto a insistir nesse assunto, como o processo tem que ser feito. Significa que hoje você tem essas empresas, a Ciplan, a Ciscart e mais umas outras, que te dão até uma noção, olha, hoje a metodologia que está sendo empregada é o seguinte, o protocolo entra, passa por esse processo, por esse, chega lá no final. Muito bem, tem várias maneiras de fazer, mas o conceito é sempre o mesmo. A minha grande dúvida é justamente isso que você colocou, essa migração para trás, o pessoal que pega as fichas e jogam fora e colocam, acho que esse conceito já está informatizado, essa tecnologia, vou chamar assim, de migrar esses dados com confiabilidade, aonde é que eu acho isso? Aonde é que está? É com você que é o negócio, você que já passou por isso? Existe alguma coisa documental onde vai me dizer, Ivan, é o seguinte, esse processo é complicado nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Você deve pegar o teu pessoal interno para fazer isso. Não, pega uma equipe de fora para fazer isso. Quer dizer, a massa de dados é grande, a responsabilidade maior ainda, e ninguém me diz aonde é a solução. Só sei o seguinte, o que entra hoje, eu sei o que fazer. O para trás, ninguém me fala o que eu tenho que fazer. Não sei se foi claro. Alguém disse que os mortos pesam sobre nossas cabeças de maneira absurda, e é verdade. O que fazer com o entulho de informações? Vamos dizer assim, sabe por quê? Porque grande parte do historial do registro não tem mais do que valor histórico. Essa que é a verdade. Nós vimos aí na exposição do professor Huisman que alguma decisão há que ser tomada em relação ao acervo do registro imobiliário. Porque não nos esqueçamos que o registro já tem mais de um século de existência no país. Ele não foi criado com o Código Civil em 16, ele é muito anterior. Então, esses dados todos vão se avolumando no cartório e você vai ter que tomar uma decisão sobre como você vai trabalhar com ele. Hoje, as referências legais são muito claras a respeito de como trabalhar com esses dados. O que eu sinto que o sistema está se ressentindo é que a Lei 6.015 precisa ser alterada. Ela, como corpo legislativo, normativo, legal, ela é excessiva. E como regulamento, ela é muito econômica. Então, faltou sempre um regulamento para que essas questões procedimentais fossem tratadas de maneira sistemática. Porque hoje nós temos os indicadores pessoal e real, na esmagadora maioria dos cartórios, substituída por meios eletrônicos, sem que haja, a rigor, expressa autorização para isso. As exigências, a necessidade de agilidade, a economia interna dos registros exige essa transformação. Então, em relação a esse acervo, a migração de um sistema para outro, isso tem que ser detidamente analisado, porque há uma pulverização normativa no que diz respeito a esses aspectos procedimentais, porque, embora a Lei 6.015 seja uma lei federal, o que ocorre, por causa da exiguidade de detalhamento procedimental, os tribunais de cada estado, em virtude desta lacuna, acabaram regulamentando muitas vezes de maneira diferente o tratamento desses dados, né? Uma colega me perguntou há pouco o que fazer com o acervo dos livros antigos do cartório. E eu fiquei em dúvida em dar para ela a solução que foi alvitrada aqui no estado de São Paulo, porque pode contrariar a disposição normativa do estado da colega. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar no fórum privilegiado dos registradores, nos encontros do IRIB, para que a gente possa amadurecer como categoria, no sentido de propugnar a reforma da Lei 6.015, para que seja possível estabelecer novos padrões para a organização das informações. Porque a gente percebe hoje
claramente que os efeitos que decorrem do registro não estão necessariamente ligados com a forma como você organiza a informação. São coisas distintas. Então, é preciso que haja uma revisão da lei para reafirmar a sua vocação de transformação técnica e tecnológica. Ela esboçou já isso com a adoção da ficha de matrícula, a mecanização do registro, o microfilme, os famosos outros meios de reprodução que eu não pude falar aqui por falta de tempo, mas é preciso que a gente avance ainda mais em relação a isso. Sérgio, eu só peço até desculpa pela minha insistência nesse assunto. Eu sei que você colocou de uma maneira assim bem precavida, tá? Mas eu estou esperando, especificamente de você, pela sua larga experiência, não que você realmente tome uma posição por mim, que eu acho que isso realmente é uma posição que eu vou ter que tomar e analisar os casos. Aonde eu posso garimpar, pelo menos, o começo do que isso vai representar, para que eu vá depois negociar isso junto às normas do meu Estado e coloque isso à disposição dos desembargadores e falar, isso aqui que é o meu problema, os corregedores, esse aqui é o meu problema. Eu tenho essa solução, essa e essa, o que o senhor acha que eu devo fazer? Mas se eu não tomar essa iniciativa, entendeu? Eu vou ficar numa situação meio passiva, e o tempo vai passar por cima de mim, e eu não posso esperar isso. Olha, a experiência, por isso a importância desse encontro, muita coisa que o professor Heusmann colocou hoje serviu para refletir exatamente sobre o tema que você está colocando. Lá eles optaram por 3 alternativas. Ou se esquece o que está para trás, muito para trás, e isso pode ser porque, veja bem, o que está para trás, teoricamente, já está indexado por aqueles métodos antigos, não é? E se inicia um novo número, né, de fólio, ou se aproveita o que estava atrás, com aqueles registros que ainda estão rígidos, né, que ainda estão válidos, ou se absorve todo acervo, não é? Trazendo para este novo meio eletrônico a imagem de todos os registros anteriores. Esta é uma opção que você vai ter que fazer no seu estado, eventualmente, mas que pode ser, o que eu quero dizer é que, tomara que isto não fique como uma solução tópica, nós precisamos estar discutindo isso de maneira mais geral. Nós precisamos fazer porque o entulho dessas informações já existe hoje no cartório. Por exemplo, nós não estamos experimentando isso ainda, mas vai ocorrer num futuro próximo. Haverá tantos registros lançados naquela matrícula que nós teremos que organizar um índice para cada matrícula. Isso é um fenômeno que vai ocorrer, inevitavelmente, porque você vai ter um fólio com tantos lançamentos, registro número 5.250. Agora, entre todos esses registros, o que ainda está válido? O que ainda está gerando os seus plenos efeitos jurídicos? É preciso enfrentar esta problemática do crescimento exponencial de informações com métodos mais racionais. Mas isso não pode ser decidido localmente. Eu acho que isso tem que ser levado para um fórum mais amplo, para poder decidir qual que é a metodologia aplicada para o tratamento da informação. Porque, no final, o que nós vamos ficar nas mãos é com a informação. O registro de imóveis é essencialmente informação. A ela se agregam os efeitos jurídicos, que a lei, o ordenamento jurídico reconhece, mas a medula do sistema é a informação. Agora, a informação pode ser trabalhada de diferentes maneiras. E o que eu acho que deve existir é uma forma pré-determinada, discutida de tratamento dessas informações, porque senão nós colocamos em risco a própria segurança do sistema. Eu não sei se está parecendo uma resposta muito complicada para um problema simples, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não dá para te recomendar, olha, esquece tudo que foi, começa de novo, ou digitaliza teus livros, ou microfilma. São alternativas possíveis. Eu, particularmente, no cartório que eu trabalhei em Franca, eu recuperei todos os dados numa nova base de dados, mas mantive a anterior. Na prática, o que é isso? Eu redigitei o nome de todas as pessoas que
que estavam envolvidas com os registros anteriores. Então, você pegou a matrícula número 1 e todos os atos que foram feitos, independente que ele tenha 100 e só o último que é válido. Você veio de um para um. Exatamente. Fazendo. E qual é a experiência de fazer isso? Você acha que valeu a pena ter feito isso? Eu acho que sim. Que benefício você teve fazendo isso? É essa experiência que eu estou querendo garimpar de você, entendeu? Olha, para mim foi ótimo, demorei 12 anos para fazer isso e só me serve para tirar uma certidão vintenária, porque o resto não me serve para nada. Quantas certidões vintenárias você tira na vida? Eu tiro uma por mês. Bom, então acho que não valeu tanta pena assim. Você está entendendo? Claro. Uma coisa mais prática que eu estou esperando. Eu sei que estou querendo muito de você, que cada caso é um caso. Mas é como eu estou na sua situação, que eu tenho que tomar uma decisão e eu sou responsável por esse setor, eles estão me cobrando. E aí, o que nós vamos fazer com essa massa? Falei, põe fogo, guarda, joga, leva, faz uma cópia, guarda no bolso, põe num CD, entendeu? E eu estou justamente nessa posição. Então, se desculpa ser insistente nesse assunto, sei que você é até chato, entendeu? Mas é a situação que realmente eu estou tentando garimpar essa informação. Eu coloco a questão para a plateia. Se alguém tem alguma ideia... Alô? Doutor Sérgio? Oi. Gostaria que fosse falado, em virtude da exigência de aporte financeiro que essa modernização passa a exigir, que fosse falado alguma coisa a respeito dos vários Brasis que existem, né, em termos de situação de modernização dos cartórios, maiormente a situação da Bahia, onde o Estado, o serviço foi estatizado. Como poderia se viabilizar então essa modernização? Eu tinha preparado uma palestra mais extensa e eu vou aproveitar para reproduzir isso nos textos que serão encaminhados para a publicação que nós prometemos, né? Para não aborrecê-los muito. Mas um dos aspectos que eu abordava era um aspecto econômico, que existe hoje na sociedade informatizada, com essa globalização, uma espécie de apartheid científico e tecnológico, em que a periferia está condenada a uma espécie de limbo simbólico, porque essas pessoas não estão integradas nesse novo mundo, este admirável mundo novo da informática. Isto, como um fenômeno cultural, tem reflexos em todas as atividades profissionais. Existirão cartórios que estão ainda, do ponto de vista da sua evolução tecnológica, nos seus primórdios. Há cartórios que ainda lavram seus assentos de forma manuscrita. Como integrá-los na nova comunidade informatizada? Como recuperá-los para integrar o concerto dos notários e registradores high-tech que existem nas grandes cidades e que podem financiar essas transformações tecnológicas, adquirindo equipamento, investindo em técnicas, em procedimentos, enfim. Este é um problema sério que deve preocupar não só os registradores e notários, mas a própria sociedade, porque se exigirá, de igual maneira, dos registradores que estão hoje na capital de São Paulo, o mesmo que se exige dos protestadores que estão na capital de São Paulo oferecendo a informação online. Mas também se exigirá daqueles que estão lá no interior da Amazônia, por exemplo, cujo acesso à primeira cidade se dá através de barco. Isto não é especulação cerebrina, não, isto é fato. Há colegas que têm cartórios na Amazônia que dependem de barco para se locomover, ainda não estão integrados. Mas o que a gente estima é que a tecnologia propõe um denominador comum. E, surpreendentemente, para nós, do IRIB e da ANOREG, o número de registradores e de notários que estão localizados nos rincões deste país estão se integrando através da internet na nossa rede, na rede que já existe uma prototipação, já existe uma constituição de uma rede de notários e registradores através dos serviços que a ANOREG e o IRIB prestam. E, admiravelmente, são pessoas que não comparecem aos congressos, mas que têm uma participação efetiva. Então, esse desnível tecnológico precisa ser também enfrentado de maneira muito consciente pelos registradores, que se ressentem, os registradores e notários, que se ressentem da falta de uma
constituição homogênea dos serviços. Há uma falta de sistematização. Talvez falte entre nós a constituição de um colégio registral, um conselho federal do notariado, para que a regulamentação possa ser feita de forma mais homogênea e se possam aprofundar as discussões e se alcançar de maneira inteligente as soluções que o mercado está a exigir. Talvez a saída seja essa mesmo. A Lei 8935, no seu projeto, previa isso. Eu não conheço os detalhes da tramitação da lei, mas, afinal, não se consagrou isso, a constituição de conselhos na Lei 8935. Mas acho que a experiência que a gente tem com os espanhóis, por exemplo, e com os italianos, é que os seus conselhos notariais, os seus colégios registrais, alavancaram essa transformação mais ou menos de forma homogênea. Coisa que a gente, infelizmente, não vai conseguir, a curtíssimo prazo, reproduzir aqui em virtude dessas idiosincrasias locais que representam verdadeiras disfunções sistemáticas. Aqui. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, o que precisa ser feito, o que os serviços de registro precisam, ou qual é a necessidade que eles têm, o que falta a eles para que eles atinjam a velocidade na prestação de serviço, de registro, principalmente de imóveis, né? Que o doutor Melim da BCIP colocou. O que está faltando aí para que essa velocidade seja alcançada? Em primeiro lugar, sentido de comunidade. Falta aos registradores e notários uma capacidade de se articularem enquanto categoria profissional para que possam, de maneira mais eficiente, interferir na modernização. Falo isso, inclusive, como condição de interferir no processo legislativo para que estas transformações se realizem a contento. Falta esse sentido de comunidade. Quer dizer, nós precisamos atrair os colegas para uma causa comum, que é o objetivo que inspira a nossa atividade, a prestação do serviço público com eficiência, com celeridade, com segurança. Falta justamente concentrar as nossas atenções para este fim específico, porque parece que as iniciativas, elas não são orgânicas, elas não estão imbricadas. As iniciativas dos órgãos de representação de notários e registradores não são prestigiadas como deveriam ser prestigiadas para que houvesse um fortalecimento da categoria. Isto é uma verdade. Eu trabalho com a ANOREG e o trabalho na ANOREG, no IRIB, é um trabalho de apostolado franciscano, porque eu fui viajar agora para convidar os professores para vir para cá, eu paguei as despesas do meu bolso. Então, se a gente não tem condições de estruturar os órgãos, fica muito difícil estabelecer um marco de referência para a modernização dos cartórios. Em segundo lugar, falta normas que possam servir de referência para essa modernização. Porque enquanto houver essa lacuna legislativa, essa falta de disciplina legal, ou normativa, ou regulamentar, não importa, nós estaremos sempre arriscando alternativas que podem não ser as mais apropriadas. Quer dizer, isto consome energia, recursos e leva inevitavelmente a um fenômeno entrópico. As coisas começam a ficar complicadas, elas não se resolvem de maneira orgânica. Então falta um sentido de comunidade técnico, profissional, até ético, para que a gente possa constituir um grupo tão coeso e tão importante do ponto de vista social quanto por exemplo, os notários italianos, segundo o depoimento do professor Zagami hoje, e os registradores espanhóis. Eu fiquei hoje muito surpreso e gratamente surpreso e conferi na palestra do professor Heusmann exatamente o que ocorreu na Alemanha, foi o que ocorreu aqui, e, de certa forma, as advertências que ele nos fez
são as advertências que figuram no trabalho que nós fizemos com o Dr. Chikuta e o Ari em 1996 em Fortaleza, no Ceará. Desde aquele instante, quando se introduziu entre nós o debate sobre informatização dos cartórios, muita coisa mudou. Inclusive as empresas que prestam serviços para os cartórios mudaram a sua estratégia. Nós estamos hoje num estágio em que todos sentimos a necessidade de estabelecimento de regras claras. Estamos no limiar de uma nova revolução tecnológica, tão importante, ou talvez até mais importante, do que foi a revolução representada pela mecanização dos registros. Imagina, passar dos livros de registro, manuscritos, para um sistema de ficha de matrícula. Isso significou uma mudança estrutural, procedimental muito profunda. A nova revolução está em curso e o que é necessário é que a própria comunidade de registradores e notários possa contribuir decisivamente com isso, porque se não for desta maneira, o que ocorre é uma completa ignorância a respeito da importância dos serviços notariais e registrais no país. Outros operadores jurídicos, os agentes do mercado não compreendem exatamente aonde reside a importância. Parece que todos nós estamos despertando para a necessidade de revalorizar a nossa atividade pela modernização dos nossos serviços. Então, hoje, é preciso que os notários e registradores se debrucem sobre uma reforma da Lei 6.015. E eu acho que este processo vai ser um processo decisivo para o futuro da própria instituição. Na medida em que nós estamos publicando e as empresas que prestam serviço de informática estão recebendo, nós estamos divulgando cada etapa do processo de discussão com a Fundação Vanzolini. Porque o objetivo é que a apuração da eficiência, da adequação do programa seja avaliado in loco, no cartório. Porque a gente quer avaliar também se o profissional encarregado do serviço, o oficial de registro, o tabelião, estão investindo na qualificação técnica e profissional daqueles que estão manipulando os dados e executando as rotinas que o programa oferece. Então, eu acho que a exigência de adequação à norma vai levar, inevitavelmente, a um aperfeiçoamento sistemático. A gente passa a ter uma referência, pelo menos do ponto de vista técnico, ainda que não tenhamos ainda legal, para a informatização dos cartórios. Eu espero que as pessoas realmente se interessem por isso, porque terão só vantagens e dividendos. Em primeiro lugar, terão uma avaliação isenta, independente da qualidade do produto que eles estão utilizando. Em segundo lugar, terão a oportunidade de se adequarem às regras aceitas por uma comunidade técnica e científica do renome da Universidade de São Paulo. Em terceiro lugar, estará contribuindo indiretamente para que haja uma adequação, uma padronização, uniformização na qualidade dos serviços prestados, não só pelo próprio colega, mas por todos os outros colegas. Em quarto lugar, estará tirando do mercado as empresas que não têm competência e conhecimento tecnológico para oferecer um bom produto. Quer dizer, as vantagens podem ser enumeradas, são várias, a gente já discutiu sobre isso, mas isso que você propõe é importante e já está em desenvolvimento.